O nosso protagonista, Dae-sung, era apenas uma pessoa normal, mas um dia acabou sendo arrastado para as profundezas do inferno sem qualquer aviso ou contexto. Para sobreviver neste lugar, ele teve que desistir de sua humanidade e assim se tornou forte o suficiente para derrotar o soberano do submundo e retornar à Terra. Esta é a parte 3. Caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O nosso protagonista, após sair do teste para ver seu rank, acaba sendo atacado por uma garota, mas sem dificuldade ele consegue imobilizá-la. Logo em seguida, a mulher dá vários tiros nele até que sua arma esteja totalmente descarregada. Inicialmente, ela acredita que acabou com ele, entretanto, para sua surpresa, Dae-sung já estava atrás dela. Logo em seguida, Dae-sung a segura pelo pescoço e a joga na parede. Ela percebe que coisas estranhas começam a aparecer e devido a isso acaba desmaiando. Dae-sung questiona se ela vai desmaiar antes de acontecer alguma coisa, mas fala que tanto faz, onde seria um saco ter que eliminá-la. Pouco tempo depois, após ela acordar, Dae-sung diz para ela falar, onde se fizer alguma gracinha vai eliminá-la imediatamente. Em seguida, ele mostra as fotos da sua família que ela tinha e pergunta quem mandou ela. A garota pensa que não pode dizer nada sobre o clã Carmesim, mas aquele bandido foi dado como desaparecido, com isso esse idiota não pode conhecê-lo. Assim, ela fala o nome Sang-hyun. Dae-sung pergunta quem é esse. Ela responde que é um porco cheio de músculos que destruiu uma empresa privada de empréstimos, onde disseram a ela que um cara chamado Dae-sung roubou o chefe deles. Dae-sung questiona se é sobre os 500 milhões. Ela confirma e fala que se assaltar pode dizer onde ele está. Entretanto, Dae-sung lança uma bala acertando o ombro dela. Gritando de dor, a garota pergunta por que fez isso, onde tinha contado tudo. Dae-sung fala que é muito suspeito que uma assassina conte tudo tão facilmente e se fizer gracinhas vai eliminá-la. A garota pensa que foi muito apressada e se questiona o que vai fazer agora. Com isso, Dae-sung fala que vai perguntar pela última vez quem mandou ela. A garota pensa que de todo jeito já falhou na missão e mesmo que saia com vida, aquele desgraçado do clã do demônio Carmesim vai matá-la. Devido a isso, ela acaba morta de todo jeito. Com isso, ela questiona se ele acha mesmo que ela vai dizer. Onde pode perguntar 100 ou 1000 vezes, a sua resposta será essa. Dae-sung se pergunta se vai ser autodestruição. Ela fala para ele ir para o inferno. Logo em seguida, Dae-sung joga outra bala acertando ela em cheio e fala para ficar longe dele, onde já estava de saco cheio do inferno. Devido a isso, ela acaba sendo eliminada e ele comenta que no final não conseguiu descobrir quem está por trás disso tudo. Após isso, decide se livrar do corpo, mas diz que usar esse tipo de item faz ele se sentir mal. Em seguida, ele começa a buscar nas memórias do diário que ele absorveu. Ao terminar de buscar, ele comenta que isso teria resolvido. Em seguida, ele abre o portal para Pantheon e fala que ouviu que a maioria dos lugares estavam fechados por causa dos portais se abrindo. Assim, era melhor cobrir isso e sair deste lugar o mais rápido possível. Ao entrar no mundo de Pantheon, o sistema informa que as feras e bestas de Pantheon comemoram a vinda do Ser Absoluto e pergunta qual data e local gostaria de recriar. Dae-sung fala na página 134, onde está escrito sobre a prisão espiritual e a principal arma do Rei Demônio. Junto com os 15 lordes que se sentam nos tronos do inferno, um artefato que convoca os mortos, os conectando com seu próprio sangue. Dae-sung pensa que quando conseguiu a prisão espiritual, achou que poderia ter lutas mais confortáveis, mas o comandante que ele convocou era muito fraco para ele poder testar direito. O sistema pergunta se ele gostaria de recriar o dia 198 do ano 67 em Pantheon. Ele comenta que diferente do inferno, na Terra vai precisar se livrar dos corpos, então vai ter que usar isso direito dessa vez. Ao aceitar, o sistema informa que o local Rio dos Mortos seria reproduzido. Dae-sung pensa que do outro lado desse rio fica o território do Rei Demônio.
Antes tinha um barco que ajudava na travessia, mas não tem nenhum barco e não dava para atravessar esse rio nadando. Só de molhar seu corpo com essa água já faria seu corpo desintegrar como de um morto. Em seguida é notificada uma missão, onde ele deveria exterminar os seres celestiais que habitam o Rio dos Mortos dentro do tempo limite. Logo em seguida, várias criaturas aparecem e fala que uma interferência não identificada foi detectada, com isso estavam aguardando a aprovação de remoção. Daesung questiona o que vai ser dessa vez. O sistema informa que são aranhas brancas, criaturas autônomas criadas pelos seres celestiais. Logo em seguida, elas começam a atacar. Daesung desvia, mas percebe que elas estavam usando ácido. Daesung fala que se acabar com elas, talvez receba o barco como recompensa. Assim, ele pega sua adaga e vai para cima desses monstros, e sem dificuldade ele corta uma ao meio. Logo em seguida, várias orbes são jogadas nele. Daesung sabia que eram balas envenenadas, mas não precisava desviar, onde ele ativa sua barreira e se protege de todos os ataques. Ele sabia que lidar com um de cada vez seria um saco, no entanto, parecia que elas não iriam descer, assim tinha que derrubar elas. Logo em seguida, ele causa um forte tremor, fazendo as aranhas caírem e com sua velocidade ele dizima essas criaturas. Após isso, o sistema informa que as recompensas foram enviadas, que seria uma armadura chamada Proteção de Vermes, onde, ao utilizá-la, torna-se imune à energia dos mortos e diminui o dano físico. Daesung pensa que o sistema estava dizendo para ele nadar naquilo, e sem escolhas, com a ajuda dessa armadura, ele começa a nadar para o outro lado. Ao chegar do outro lado, as bestas e feras demoníacas reverenciam as habilidades de natação do Absoluto. Após isso, ele entra no território do Rei Demônio. Ao olhar ao redor, ele percebe que não tinha ninguém, onde até mesmo o castelo onde o Rei Demônio vivia desapareceu. As bestas e feras demoníacas de Pantheon lamentam o desaparecimento do antigo castelo do Rei Demônio. Daesung, irritado, fala para pararem de ficar narrando tudo, onde não se importa com isso, mas não era para ele fazer as missões no castelo. Pouco tempo depois, um forte tremor acontece e na sua frente aparece uma enorme construção. O sistema informa que é o Obelisco Celestial, sendo um edifício projetado por seres celestiais e construído com pedras divinas, funcionando como um centro de detenção para os fantasmas que vagam pelos 9. Daesung pergunta se entrar aí, a próxima missão vai começar automaticamente. O sistema informa que a missão de execução de item 2 estava em andamento, onde o objetivo era eliminar as criaturas celestiais criadas pelo obelisco. Logo em seguida, uma criatura aparece. Daesung se questiona se isso era um comandante, mas contanto que não seja um mago, não vai chegar nem aos seus pés. Assim, ordena para todos se ajoelharem. As bestas e feras demoníacas de Pantheon se entristecem com a traição de seus conterrâneos. Mesmo as criaturas parando por um momento, em seguida elas vão para cima de Daesung, mas nada adianta, com seu poder ele começa a dizimar essas criaturas. Ele percebe que parece que essas coisas não têm nenhum núcleo equipado e se questiona se é por causa daquele pilar. Mesmo eliminando vários, não param de aparecer. Devido a isso, Daesung usa a habilidade Neutralização de Sangue, que transforma o usuário em meio humano e meio besta, onde, ao consumir uma certa quantidade de HP por um período de tempo, todas suas estatísticas e poder de ataque de habilidades aumentam em 300%. Daesung fala que vai passar por todos esses desgraçados de uma vez só, assim ele vai com tudo dizimando todos que ficam em seu caminho. Ele tinha que eliminar um total de 10.000. Após derrotar vários, ele acredita que com certeza deve ser mais eficaz destruir de dentro para fora. Assim, sem pensar 2 vezes, ele vai com tudo até dentro do pilar e começa a destruir tudo. Com isso, as criaturas são destruídas. O sistema informa que ele atendeu os requisitos de conclusão do objetivo final e, como recompensa, obteve a runa de expansão. Daesung pensa que é um item de implementação e o outro item é de recompensa, mas primeiro ele decide verificar os outros itens. Ao coletar uma das orbes, ele tem mais informações sobre ela, tendo o nome de Redução de Alma. Uma das habilidades especiais permite que o usuário capture a alma de um alvo designado quando o alvo morrer e armazene no artefato.
A outra habilidade permite que o usuário ressuscite um alvo com a alma capturada, o transformando em um subordinado. A última habilidade permite ao usuário observar algumas memórias de um subordinado designado. E atualmente ele pode capturar 20 almas. Daesung comenta que o objetivo original era coletar cadáveres e obter informações, mas 20 unidades são muito poucos. Após isso, ele decide verificar a outra recompensa, a runa de expansão, e com isso agora ele pode capturar até 100 almas. Ele pensa que seu objetivo de vir a este lugar foi alcançado, assim decide retornar. Mas antes de sair aparece outra orbe e em seguida um aviso dizendo que alguns demônios tremem com a aura sinistra emanando da luz. E os demônios do pandemônio pedem ao monarca que tenha cautela. Daesung questiona o porquê deveria dar ouvidos ao que eles dizem e assim absolve a orbe. Em seguida uma marcação é gravada na sua mão. Após isso, aparece um painel na sua frente, no entanto, estava com vários erros e ele tinha completado um de 3. Daesung achou que seria algo útil, mas era apenas um quebra-cabeça sem sentido. Devido a isso, ele volta à Terra, mas para sua surpresa, o corpo não estava mais lá. Após esses eventos, ele retorna para sua casa e sua irmã fala que ele demorou muito e por isso a sopa esfriou. Daesung se desculpa e entra. Enquanto jantava, ele fala que o mundo está muito louco, onde viu nas notícias que monstros estavam aparecendo de repente. Sua mãe fala que estava com medo de que ele ficasse assustado, então não conseguiu falar e se desculpa dizendo que em vez de ajudá-lo como uma mãe, só continua atrapalhando. Daesung fala que está tudo bem, pois ela o ajudou a sobreviver neste mundo e é grato por isso. Após isso, ele pergunta se alguma delas não teriam algo que queiram. Sua irmã pergunta por que ele estava falando como se fosse comprar algo legal. No outro dia, Daesung fala para Shanyu que vai sumir por um tempo. Shanyu questiona se é por causa do exame de licença, onde estava tentando fazer algum tipo de treinamento exaustivo. Daesung responde que será como se estivesse preso em algum lugar remoto, onde ele encontrou um bug, mas desapareceu em um piscar de olhos. Ele pensa que aquele corpo desapareceu completamente sem deixar vestígios, e também fala que enquanto estiver fora, gostaria que Shanyu cuidasse da sua mãe e irmã. Shanyu confirma. Em outro lugar, no clã do demônio Carmesim, um funcionário fala que aquele corpo foi definitivamente descartado. Mas ele não parece ser um cara muito fácil, já que se tornou um assassino de classe B. Assim, pergunta como vão lidar com isso. O líder chamado Seoki fala para deixar como está, onde ouviu que o alvo estará nesse teste e aí vão ter a chance de acabar com ele. E fala para um cara chamado Jang que chegou a hora. Ele confirma dizendo que esperou muito tempo por esse dia. Outro funcionário fala que a frequência cardíaca do despertado de classe A Jang está estável e questiona se pode começar a injetar o soro. Seoki fala para Jang que vai sentir uma dor considerável e que era melhor se preparar. Jang diz que está pronto desde o momento em que entrou neste lugar, assim o teste é iniciado. Quando chega a 55%, o funcionário fala que o limite da absorção foi excedido. Porém, Seoki fala para continuar mesmo com a chance dele morrer, e também fala que se ele fosse morrer tão facilmente, nem teria trazido ele. E assim a taxa chega a 100%, porém a frequência cardíaca para. Seoki apenas fala para esperar, logo em seguida Jang recobra a consciência. Seoki fala que estava quase se decepcionando com ele, mas fez um ótimo trabalho e agora mal poderia esperar para daqui a 10 dias. Shanyu fala que ele deve usar no teste apenas armas que foram providenciadas pela associação. Daesung pensa que se o desempenho do equipamento for ruim, pode compensar com sua força física, mas antes precisa verificar uma coisa. Ao acertar seu braço com um galho, ele descobre que ao contrário das armas, os equipamentos de proteção não aparecem na realidade. Com isso, o equipamento de proteção pode ser usado o tempo todo, assim decide dar uma olhada nas armas. Com isso, descobre que armas também podem ser usadas. O sistema pergunta se ele gostaria de carregar a adaga do julgamento como registrada pelo Absoluto. Ao aceitar, ele percebe que funciona como armas. Com isso, ele poderia conseguir sua espada de volta.
Assim, decide ir buscar sua espada. Após isso, ele entra no pântano no demônio real Ion. Daesung comenta que pensou que nunca mais iria voltar a esse lugar. Logo em seguida, criaturas aparecem e sua missão é iniciada, onde ele deve exterminar os servos. Daesung pensa que não imaginava que usaria isso para algo assim. Em seguida, ele corta sua mão e ativa sua habilidade Prisão Espiritual, e com velocidade extrema ele dizima uma das criaturas sem dificuldade. Logo em seguida, joga sua adaga acertando outro, e usando sua habilidade de controlar objetos, dizima vários deles de uma vez só. Após isso, ele usa a habilidade Convocar Tropas, onde os monstros que ele eliminou se transformam em soldados sob seu comando. Pouco tempo depois, Daesung comenta que só sobraram alguns fracotes, mas não devia baixar sua guarda. Mesmo seus soldados eliminando vários, ele percebe que nesse ritmo vai ficar a noite toda nesse lugar. E como estava com cerca de 50% de conclusão nesta missão, tem que haver outra missão depois dessa. Ele sabia que podia eliminar milhares dessas coisas em 2 horas. Com isso, decide ir direto para o lugar em que tem mais, causando uma grande onda de choque com o impacto do seu pouso. Do lado de fora, no clã da alma, uma caçadora chamada Xin estava treinando na simulação de caça. O líder, chamado Huang, estava observando tudo e fala que não é nada mal, mas ela tem o hábito de ficar tensa e perder o foco durante o combate real. O outro cara fala para ele não se preocupar com isso, pois estão projetando o treinamento para corrigir esse erro e ainda tem cerca de 10 dias. Huang fala para tentar elevar o nível de intensidade do treinamento em 2, onde devem pelo menos vencer aquele cachorro louco. O outro cara questiona se ele estava se referindo ao Zhang do clã Rigma. Huang confirma e diz que se não fosse por ele, ninguém teria superado as notas de Xin durante o teste anterior. O cara fala que Xin é da classe B, enquanto Zhang é da classe A. Irritado, Huang fala que mais que tudo não sabem que tipo de truques o clã Rigma fará. O cara pergunta se eles realmente tentariam algo assim de novo, onde após aquele incidente eles foram banidos de usar os novatos por um ano inteiro. Huang fala que estava pensando que eles provavelmente inventariam truques ainda mais sórdidos e secretos desta vez. Com isso, aposta que estão loucos para recuperar o que perderam naquele ano. O cara fala que no final o exame do primeiro semestre se resume a Xin e Zhang e vai ser um palco para esses dois. Huang confirma e diz que desde que não haja um monstro inesperado participando. Voltando para Daesung, faltava só mais um para completar a missão e após eliminá-lo finalmente termina. O sistema pede para ele oferecer a orbe de alma no altar. Daesung pensa que nunca viu nada parecido com o altar, com isso se questiona se vai ter que procurar por isso também. Ao segurar a orbe, um altar surge diante dele, e em seguida a segunda missão é iniciada, onde ele deve oferecer a Pedra da Alma no altar e provar suas qualificações para Serpente Guardiã. Ao colocar a orbe no altar, uma enorme serpente surge diante dele. Rapidamente, Daesung se prepara para lutar, no entanto, o sistema informa que se ele quiser o objeto sagrado que a serpente está guardando, deve responder às perguntas que ela faz para se qualificar. Daesung fala para ela fazer sua pergunta, que ele vai dar uma resposta especial. Em seguida, a cobra fala algo e sem pensar 2 vezes, Daesung acerta ela. Irritado, ele questiona como ela ousa tentar vender veneno para ele. E em seguida vai para cima dela com tudo, dizendo que estão lhe tratando com bastante gentileza, então deve achar que ele é fácil. Mas Daesung fala que eles devem usar tudo o que tem contra ele, pois ele vai com tudo, e assim ele dizima essa criatura. E assim chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!